Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma manhã que estamos aqui no nosso pão diário, compartilhando da palavra do nosso Pai. Seja bem-vindo, você que está conectado conosco, seja através do Instagram, do YouTube, seja através também do Spotify, você que tem nos acompanhado aí nas estradas. Um abraço a todos os nossos irmãos caminhoneiros, nosso pastor Franz que tem estado na estrada. Deus abençoe. Bom dia aos irmãos que estão nos acompanhando também no exterior, que o Senhor esteja alcançando a vida de vocês, e glorifico a Deus pela vida dos nossos irmãos fiéis aqui do nosso pão diário, nossa irmã Camila lá de Joinville, nosso irmão Diego, Boa Vista. Glória a Deus, bom dia irmão Almir, glória a Deus, ressuscitou o pastor, oh glória, aleluia, aleluia. Manda esse aviãozinho aí, vamos convidar o pessoal. Que Deus abençoe esse dia. Olá, Renatinha, bom dia. Glória a Deus. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã o Senhor possa nos ministrar com a sua graça, com o seu amor, com a sua infinita misericórdia, porque ela tem sido a causa de nós não sermos destruídos. Que o Senhor derrame do seu amor, da sua santidade nessa manhã. Queremos poder contemplar a face do nosso Pai no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Que o Senhor possa nos ministrar, possa nos dar direção, possa trazer luz, clareza sobre tudo aquilo que Ele está fazendo sobre as nossas vidas. Que nesse dia o Senhor esteja preparando algo, esteja trazendo resposta de oração para a tua vida. Eu creio que Deus ainda é um Deus que responde à oração dos seus filhos. Continue clamando, continue apresentando a tua vida perante ao Senhor, porque Ele conhece todas as coisas, amém? Nós temos falado nesses dias sobre a importância de nós entendermos como funcionamos por dentro, como o Espírito de Deus trabalha no interior do coração do homem. Todo o trabalhar do Espírito de Deus, ele visa não o teu bem-estar, mas visa sim eu e você, a chegar em um entendimento pleno, claro, de quem Cristo é. João capítulo 3, versículo 35 diz que o Pai amou o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso, do que você precisa, o Pai confiou a Cristo. Então, quando nós conseguimos encontrar a Cristo através da revelação do Espírito Santo, o papel do Espírito de Deus na minha e na tua vida é ir nos iluminando, ao ponto que chega um momento na nossa vida, ainda antes mesmo de nós não conhecermos claramente a Cristo, alguns pontos precisam cair por terra, se assim podemos dizer, porque tem muitas pessoas que às vezes frequentam a igreja e elas dizem conhecer Deus. Não, você vai conhecer Deus na medida que o Espírito Santo vai se revelando para você, e para que o Espírito Santo se revele a você é necessário também a tua comunhão, a tua entrega, as tuas escolhas diárias. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais quem o Senhor é. Então, na medida que nós vamos nos aprofundando no relacionamento, então vamos conhecendo ao Senhor. E na medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, nós também vamos descobrindo quem somos. E todo o agir do Espírito de Deus é levar eu e você à plenitude do entendimento de Cristo. Entenda muito forte isso. O Evangelho não tem a ver com o teu bem-estar. Pelo contrário, o verdadeiro Evangelho é uma consciência que eu tomo em não querer mais viver para mim mesmo. É uma consciência de entregar a minha vida. Por isso que tomar uma decisão, às vezes, de se batizar, para muitos parece ser quase que um parto, como diz o gaúcho, né? Ali que leva, por quê? Porque existe muitas das vezes ainda uma falta de clareza sobre a necessidade do homem por Cristo e não por uma religião. O Evangelho não está te propondo migrar de uma religião A para a religião B. Cristo não é uma religião. O verdadeiro Evangelho, ele vai gerando uma consciência em mim e você de que já não vivemos mais por esse mundo. E o que é o batismo, pastor? É uma declaração pública do que aconteceu dentro do meu interior. Então, às vezes, a gente vai adiando o batismo porque talvez a gente não percebeu. Porque existe um homem, um eunuco na Bíblia, que Filipe encosta perto dele, o Espírito Santo disse assim: encosta perto dessa carruagem aí que
tem alguém que está lendo, esse eunuco estava lendo a palavra, o livro de Isaías, e não estava entendendo. Mas como o Espírito de Deus é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que o Espírito de Deus falou com Filipe, o evangelista, e disse: encosta lá, perto dessa carruagem. E aí Filipe gostou e disse assim: você está entendendo o que você está lendo? Tu imagina? Ele para, olha para o lado: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Ele foi adorar, voltou de lá com o coração em chama, querendo conhecer o Senhor. Filipe então sobe na carruagem, prega para ele, e na mensagem dizia o seguinte: se você se arrepender e for batizado. E aí Filipe, aí o eunuco olha e diz assim: olha, tem uma poça d'água aqui, podemos ser batizados agora. Aquilo foi tão claro dentro dele que ele disse: cara, eu não quero esperar quando é que o pastor vai marcar o batismo, eu quero batizar agora. Tem água aqui, o que nos impede? E a Bíblia diz que Filipe, ao batizar aquele homem, Filipe foi arrebatado, ele sumiu, apareceu em outro lugar. Ou seja, quando o Espírito de Deus vai se revelando para você de uma maneira muito clara, você não tem dificuldade de tomar decisões. Então, é muito importante você entender isso, que todo o agir do Espírito de Deus na tua e na minha vida visa trazer Cristo como realidade, como clareza para dentro de mim, dentro de você, e gerando uma consciência. Chega, eu não quero viver mais para mim, eu não quero ser mais o Deus da minha vida, porque sem você entender o verdadeiro evangelho, você está buscando um Deus que alimente o Deus que é você. Porque muitos de nós, antes de conhecer Cristo, nós éramos Deus da nossa própria vida. Nós fazíamos o que queria, nós pensávamos o que queria, nós ia para onde a gente queria. E você ainda continua tendo o direito de fazer a sua escolha. Mas, quando o verdadeiro evangelho, ele nos ilumina, se assim podemos dizer, de uma clareza tão grande que eu escolho, como diz Paulo: já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não sou eu que decido. Eu me recordo como o Espírito de Deus foi trabalhando para mim estar aqui no estado de Santa Catarina. Eu conheci o Senhor no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, que hoje deve ter aproximadamente umas 12 mil, se eu não me engano, pessoas. E o Senhor, Ele me alcançou naquela cidade através de um pastor que veio de fora. E em seguida aquele pastor, depois de ter, podemos dizer assim, concluída a obra que o Senhor tinha depositado em suas mãos, então aquele pastor, ele vai embora, né? Ele vai para uma outra cidade. E a gente manteve aquela comunhão, porque quando você tem o seu primeiro pastor e você tem aquela comunhão, não aquele pastor só de ouvir pregar, mas aquele de sentar na mesa com ele. Então eu amava muito meu pastor, e aí meu coração queimou, e o meu pastor disse assim, eu disse assim: pastor, eu estou pensando em ir para aí. Ele assim: rapaz, eu estou aqui pastoreando sozinho, se você quiser vir me ajudar. Eu disse: eu vou. Peguei minha família, já tinha casado com a minha esposa, fui para a cidade onde ele estava pastoreando, alugamos uma casa e começamos a morar lá. De lá ele recebe um convite para vir para Santa Catarina depois de alguns meses para fazer alguns trabalhos evangelísticos aqui. E aí, quando ele vem para cá, o Senhor começa a usar pessoas e começa a abrir portas e convites para ele vir para Santa Catarina. Então ele me passa a mão, na época nós não tínhamos o WhatsApp, ele liga para mim e diz assim: pastor Eduardo, está abrindo as portas aqui, ora a Deus aí se você quiser vir, porque é muita coisa que está vindo para mim, que eu não vou dar conta tudo sozinho e tal. E eu falei com a minha esposa e ela disse assim: vamos. E o nosso coração queimou, nunca teve na nossa meta de vir para Santa Catarina para ganhar mais dinheiro, pelo contrário. Quando você realmente entrega a tua vida para o Senhor, você começa a viver o que Deus desenhou para você. Talvez você nunca vai viajar pregando o Evangelho, mas você vai poder estar vivendo a vida que Deus desenhou para você, e é isso que te basta. E aí eu me lembro que a gente veio e começamos então a auxiliar o nosso pastor, e estamos até hoje aqui no estado de Santa Catarina. E eu brincava com a minha esposa que nós estávamos falando de carro, e eu disse para ela: o nosso carro que a gente chegou em Santa Catarina foi um Fusca cor de abóbora, ano 74. E a minha esposa grávida de 7 para 8 meses. Ou seja, essa foi a nossa chegada. Então, estamos aqui há mais de 20 anos,
pregando o Evangelho nesse estado, porque um dia nós decidimos aceitar a Cristo, nosso coração queimou, fomos conhecendo o Senhor, e eu entendo que eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje, e eu entendo que eu ainda não conheço como eu vou conhecer amanhã, porque a maneira que a gente vai se relacionando com Deus, a cada dia você vai conhecendo mais o Senhor, dia após dia. Então, o papel do Espírito de Deus na minha vida é me iluminar, e a luz é Cristo. E existe um trabalhar dentro de nós, de cada um. Trabalhar da purificação da tua alma. Lembrando, os 3 pontos mais importantes, né? Os 3 aspectos que o teu espírito carrega é comunhão, intuição e consciência. Então, o meu espírito, é através do meu espírito que eu tenho comunhão com o Senhor. É através da comunhão que brota a intuição. E a intuição, ela produz em mim uma consciência, uma clareza clara do que Deus quer. E todos esses 3 pontos são importantíssimos para que se comece um processo de purificação da minha alma. Pastor, o que é a minha alma? A tua alma é a tua mente. A tua alma, ela tem a ver com o teu intelecto. A tua alma é as tuas vontades. Ela engloba a tua mente, a tua vontade, as tuas emoções, ou seja, o teu emocional. É na tua alma que está armazenado toda a tua história, como um HD, que está armazenado toda a tua trajetória de alegria, de tristeza, e que de muitas das vezes a tua alma, ela foi sendo moldada, porque a pessoa, talvez ela nunca foi uma pessoa ruim, dentro dela ela não se vê como uma pessoa ruim, mas só que ela foi sofrendo tanto na vida que ela se tornou uma pessoa amarga. A alma da pessoa se tornou uma alma amarga, uma alma ferida. Eu falo isso de pessoas que ainda estão longe do Senhor. E falo isso também para aqueles que tomaram a decisão, mas que não entenderam o agir lindo e maravilhoso do Espírito Santo na alma do homem. Então, é muito importante que você entenda que esse processo de iluminação, ele depende da revelação que o Espírito vai trazendo de Cristo para você e para mim. Na medida que eu vou conhecendo mais a Cristo e o papel dele na minha vida, que é me alinhar por dentro e não me dar coisas. Anote isso, o papel de Deus na tua vida é te iluminar, é te restaurar por dentro e não te dar coisas. Coisas são as demais coisas. Olha, entenda isso aí. Coisas são as demais coisas que brotam de alguém que está colocando Deus em primeiro lugar. Então a gente não vem para Deus para receber mais casa, mais dinheiro, prosperar mais. São consequências, amados, de quem anda com o Senhor. São consequências. São consequências do que aquilo que é do Pai vai sendo transferido para você na medida que você vai entendendo a posição que você está no corpo e dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, vamos entendendo isso. A tua comunhão começa no Espírito, que desperta a intuição espiritual. O que é intuição espiritual? Eu sinto na minha vida que eu preciso mais de Deus. Eu comecei a orar ontem, comecei a ler a Bíblia, eu estou percebendo, a intuição espiritual, ela te leva mais para as coisas, né, do Espírito. E ela vai te despertando o quê? À medida que você vai se aprofundando na comunhão, a intuição ela vai aumentando e você vai tendo uma clareza do seu chamado pessoal. O porquê e para que Deus te chamou. E na medida que você vai tendo certeza do que Deus quer fazer através da tua vida, algo começa a acontecer. Oposições se levantam, ventos se levantam, barreiras se levantam, mas só que você já tem uma consciência. Tem alguém aí, gente? Será que a internet caiu? Se tem alguém aí, por favor, dá um amém aí para nós, para ver se realmente você está conseguindo entender. Qual é a dificuldade de muitas pessoas estarem prosseguindo dentro do Evangelho? Preste bem atenção nisso. Por que as pessoas começam bem e elas param em seguida? Você já percebeu? Tem pessoas que começam, vão no culto, tá uma bênção, glória a Deus,
Mas está uma bênção enquanto está acontecendo coisas boas. Só que a gente, irmãos, eu não venho aqui todo dia de manhã para enganar vocês, para poder ter like, para poder ter mais gente aqui. Não, por favor, se você já está comigo há alguns meses aí, você já deve saber, você já deve perceber que eu não estou aqui para enganar você. Eu estou aqui para te dizer que quando você começar a alinhar a tua vida de comunhão com o Senhor, quando você começar, as tuas intuições começarem a ser ativadas novamente, que você começa, sabe, aquele amor que você está sentindo por Deus, você quer Deus, você está desesperado, isso é intuição espiritual. Isso nasce através do que? Da comunhão, entende? Então vai começar a vir o quê? Uma consciência de quem Deus é na tua vida. E é nessas horas, por favor, é nessa hora que começa a vir as batalhas para fazer o quê? Você recuar, para fazer você voltar, para fazer você parar. Mas agora você já tem uma consciência. Essa consciência está sendo gerada pelo Espírito, você não tem como voltar mais. É isso que eu quero dizer para você. O agir de Deus dentro do homem é algo maravilhoso, porque visa transformar o que há. Agora preste bem atenção. Vamos entrar em outro ponto aqui. O ponto que eu quero entrar com você é que minha alma pode ter sido moldada no lugar aonde eu sempre, quando encontrei dificuldade, eu parei. Eu comecei a observar isso no começo da minha caminhada e eu luto até hoje contra isso. Aqui em casa eu tenho uma mini biblioteca aqui, né? Livro, a gente sempre está lendo. Então a gente pega um livro, aí começa a ler. Aí quando chega ali numa fase do livro, o livro começa a ficar chato. Aí tu para ali, aí daqui a pouco tu pega outro livro. Aí tu começa a ler aquele livro, aí chega uma parte do livro que o livro também começa a ficar meio sem graça. Aí tu para ali. Aí no outro dia, vem tu pegar o que tu começou primeiro, tu já vai pegar outro, porque tu tem muita coisa na tua frente. E aí quando vê você leu um bocado, mas não terminou nada, tudo parou pela metade. Tem pessoas na vida que é assim. Ela começa uma obra na casa dela, não termina. Ela começa a fazer um serviço lá, ela deixa pela metade. Ela pega um livro para ler, o livro dela está tudo marcado pela metade. Isso vai sinalizando que a nossa alma, ela quando encontra um lugar de desconforto, ela para. Tem casamentos que não estão durando nesses dias, por quê? Começa muito bem, mas quando vem a dificuldade, para. Aí a gente vem para Deus, e a gente acha que Deus vai nos dar uma religião, um cordãozinho que eu boto no pescoço. Não! Deus quer transformar essa alma na constância. Deus quer transformar você para que a tua alma seja iluminada, que você não viva mais para você mesmo, mas que você precisa prosseguir. Por quê? Porque se você é dessas pessoas que param nas dificuldades, você vai ser aquelas pessoas que na tua vida espiritual, você vai caminhar um pouco, vai começar a fluir, mas quando vier a dificuldade, você vai parar. Porque começa assim, você para, aí fica uns dias sem ir na igreja, aí daqui a pouco, tá me sentindo tanta falta da igreja. Sentindo falta da igreja, vai vendo. Sentindo falta dos irmãos. Eu estou sentindo falta de tudo, menos da consciência de Cristo na minha vida. Porque quando essa consciência de Cristo na minha vida ela está ativada e eu sei quem Ele é pelo meu espírito, irmão, eu preciso entender que vai ter dias que eu vou estar desanimado, sim. Vai ter dias que você vai estar cansado, sim. Mas é necessário que você avance. É necessário que você continue caminhando, olhando para o Senhor. Você não pode começar a ter o mesmo comportamento que você tinha lá atrás. É por isso que a mensagem de domingo, que a nossa irmã Mariela pregou, ela é muito interessante quando ela começa a citar Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento está no campo do quê? Do espírito ou da alma, irmão? Está no campo da alma. E como que a minha alma ela é transformada segundo a imagem de Cristo? Quando o meu espírito começa a contemplar a Cristo com clareza. Quando o meu espírito começa a ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. Quando a minha comunhão com Deus não depende da minha alma. Calma bem, a alma faz parte desse processo. Mas a minha comunhão não começa na minha alma. Por quê? Porque a minha alma é sentimento. Se eu estou alegre, eu quero buscar Deus. Se eu estou triste, eu não quero buscar Deus. E no espírito não existe isso.
Meu espírito simplesmente ele tem fome e sede de Deus, ele quer Deus, independente se está feliz, se está triste. Não, o que define a minha busca por Deus não é se eu estou alegre, não é o meu sentimento, não é a minha alma, não é o meu lado sentimental. Quem está entendendo? Por favor, se você começar a entender isso, você vai entender por que as igrejas às vezes estão cheias de pessoas almáticas, cheias de pessoas que estão ali influenciadas pelos seus sentimentos, a buscar uma palavra para trazer um alívio para a sua dor. No momento que alguém começa a pregar Cristo, e começa a pregar renúncia, e começa a pregar negue-se, e começa a pregar que muitas das vezes a única coisa que Deus prometeu para ti foi sofrimento e aflição, tu pula fora. Por quê? Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflição. Ele está dizendo, olha, não tem jeito, eu prometo para você que você vai passar por dificuldade, mas tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Por quê? Porque eu não estou só, como vocês não vão estar só. O meu Pai esteve comigo, como o Espírito do meu Pai vai estar com vocês também, e Ele vai revelar quem eu sou, e eu venci a morte e vocês também vão vencer. E eu venci como? Permanecendo, não sendo sabotado no meu sentimento. Meu Deus, tem alguém aí, gente? Aleluia. Isso aqui é muito importante você entender o que o Espírito Santo está fazendo em você, o que o Espírito Santo deseja fazer em você. Por muito tempo a gente vai caminhando numa sociedade aonde sempre parece que a sociedade ela está transferindo a sua responsabilidade para outro. Nunca é nossa culpa, sempre a culpa é de alguém, sempre a culpa é do pastor, sempre a culpa é do meu patrão. A gente vive numa sociedade aonde nós temos, quando erramos, contratamos um advogado para provar que eu não errei, mesmo sabendo que eu errei. Nós vivemos numa sociedade que adquiriu algo dos primeiros pais da humanidade, que foi Adão e que foi Eva. Você percebe que Deus, quando fala com Adão, diz: Adão, coma livremente de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que tu comer, tu morrerá. Quando Adão peca, Deus então aparece. E aí Deus procura Adão e Adão se esconde. E aí Deus diz: Adão, porventura tu comeu do fruto que eu te dei? Ou melhor, que eu disse para você não comer, perdão. Porventura você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Quem lembra? Qual foi a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Ele não assumiu a sua responsabilidade. Ele já começa culpando Deus. Olha, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, não tinha acontecido isso. Só estava eu ali, coisa e tal, né? O Senhor me deu essa mulher, ela me deu para comer. Entende? Deus vai em Eva. E Eva diz o quê? Foi a serpente. E aí a gente vive uma sociedade que a gente não percebeu. Que o homem caído, ele assume, ou melhor, ele não assume a sua responsabilidade. Então o evangelho que me aponta a minha mudança, eu não quero. Eu quero o evangelho que vai mudar o meu marido. Eu quero o evangelho que vai mudar a minha casa. Eu quero o evangelho que vai mudar a minha vida aqui fora. Eu não estou disposto a me expor a um evangelho que vai me mudar por dentro. Alguém está aí comigo? Mas o que me chama muita atenção em Jesus é que Jesus entrou no mesmo cenário que Eva e Adão. Eva e Adão caíram aonde? No paraíso. Jesus venceu aonde? No deserto. Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus disse: está escrito. Deus falou e eu não vou fazer o que eu quero fazer. Porque depois de 40 dias ele estava com fome. Mas ele não deu desculpa da fome para comer. Ele disse: está escrito. Deus disse para não e eu não vou tocar. Você vai perceber que depois Jesus está no Getsemane. No momento de decisão, chegam os soldados para prender Jesus. E eles perguntaram: quem de vocês é o mestre?
E Jesus disse: sou eu. Os soldados todos caíram por terra. Levantaram de novo e perguntaram: quem é o mestre entre vocês? Jesus disse: eu já falei, sou eu. E eles vêm e prendem ele. E os discípulos saem todos correndo. Jesus diz: deixa eles ir, vocês querem eu? Eu estou aqui assumindo a responsabilidade. Nós estamos perante uma sociedade. Quero me incluir nisso porque eu entendo que eu também faço parte dessa sociedade, mas como diz as Escrituras, eu tenho um Deus que está dentro de mim, me iluminando a minha alma para que eu não venha colocar a culpa em ninguém aqui fora, porque isso ainda é fruto de imaturidade. Então teu casamento precisa mudar, mas não vai mudar porque teu marido mudou. Vai mudar porque você está mudando. Teu casamento precisa mudar não porque tua esposa mudou, mas é porque você está mudando. Porque Deus está apontando para você, mostrando o teu interior para você, não o interior dela para você ou dele para ela. Tem alguém aí, gente? Estavam com saudade disso aqui, né? Uma palavra como essa pode alinhar você. Eu quero deixar um texto porque eu já falei 25 minutos. E se a gente não lê um texto, parece que a gente ficou falando só fora das escritas aqui. Ele não vai ler a Bíblia? Não, vamos ler sim. Coloque aí para mim Provérbio capítulo 20, versículo 27. Então hoje, nós olhamos na televisão, o cara foi pego com uma mala com não sei quantos milhões dentro do apartamento dele. De quem é isso aqui? Não é meu, não. O outro encontra dinheiro na cueca. O que é isso aí, rapaz? Não sei. Tudo fruto da queda. Talvez você nunca pensou nisso. Mas o homem caído, ele não assume responsabilidade. Mas um homem que se converte, Deus pode começar a mostrar: ei, não é ele, não é ela, você não está se permitindo, porque tem coisas que estão acontecendo na tua volta para fazer brotar tudo que é de ruim, que está de errado, que não tem parte com Deus, que está impregnado na tua alma. Alguém está aí? Então Deus precisa permitir você passar por cenários que você se decepciona, que às vezes você se entristece, que aquilo que está dentro de ti que não agrada a Deus, e que talvez não agradando a Deus, obviamente isso vai te fazer mal, precisa vir para fora. Então Deus precisa criar às vezes um cenário, permitir que a circunstância se levante, para Ele poder, mas lembra-te do que nós estamos falando nessa manhã. O homem caído, a responsabilidade, sempre, a culpa sempre é de alguém, nunca dela ou dele. Você precisa aprender que agora que você está em Cristo, você que está abrindo seu coração para o Senhor, a intenção de Deus agora é te iluminar. Esquece quem está aqui fora, mas Ele te ilumina por dentro, porque Cristo é a luz. Sim? Provérbio capítulo 20, versículo 27 diz: o espírito do homem. Lembra das três funções do espírito do homem? Comunhão, intuição e consciência. Vamos de novo? O espírito do homem tem três funções básicas. Comunhão, é com teu espírito que tu tem comunhão com Deus, não com a tua alma, não depende do teu sentimento, não depende da tua vontade. Não estou com vontade de orar. Não depende do teu sentimento, porque a tua comunhão é no espírito. Então as três funções do espírito: comunhão, intuição e consciência. A alma, mente, vontade e emoção. O intelecto humano, onde habita o livre-arbítrio. Sim? Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o interior até o mais íntimo do ventre. Uau! O espírito é a lâmpada, Cristo a luz. Então o homem sem Cristo, o espírito dele continua sendo lâmpada, mas está apagado. A minha pergunta é: se você habitar numa casa onde você dorme o dia inteiro,
E quando chega a noite, a tua casa está sem luz, tu acende uma vela. E isso vai acontecendo durante uma semana. Se você dormir durante todo o dia, você não vai perceber o como a tua casa está suja. Porque durante o dia você está dormindo, você não conseguiu enxergar. À noite a tua luz foi muito fraquinha. Era uma vela. Então preste bem atenção. O espírito do homem é a lâmpada. É a lâmpada do Senhor. É através do teu espírito. Presta atenção. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Agora Cristo é a luz. Então a lâmpada, ela sem a luz é só uma lâmpada. O homem morto, caído, ele é só uma lâmpada. Então ele não consegue ser iluminado por dentro, mas ele começa a ver defeito em todo mundo aqui fora. Ele só não consegue reconhecer o dele. Por quê? Porque na medida que o evangelho ele é aplicado da maneira correta, ou seja, quando Cristo começa a entrar na tua lâmpada, que é teu espírito, e você passa a ter comunhão, ele começa a acender, ele mostra como é que está a tua casa por dentro, ele mostra como está a tua alma. E aí nós pegamos o texto que a nossa irmã Amarela pregou nessa semana, domingo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, como que eu sou transformado? Quando Cristo começa a me iluminar. Então quando Ele começa a me iluminar, eu posso olhar para os meus pensamentos e posso começar a julgar meus pensamentos. Cara, estou pensando mal de alguém, se eu nem conheço. Ah, fulano é assim. Chega um e diz, porque fulano é assim. Fulano não vale nada. Tá, mas peraí, eu estou julgando a partir de alguém. O Espírito não quer que eu faça isso. Não julgue para que você não seja julgado. Por que tu repara no cisco do olho do teu irmão, não vê a trave que está no teu? Isso é a figura de alguém que está morto, irmão. Tem alguém aí, gente? Que manhã preciosa. Que manhã de nós podermos dizer, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar me iluminando. Obrigado por estar trazendo claridade dentro de mim. Obrigado, Senhor. Eu gostaria nessa manhã de orar com você sobre isso. Eu gostaria de nessa manhã pedir para o Espírito de Deus, Senhor, eu quero te conhecer mais intimamente dentro do meu coração. Eu quero te conhecer mais, Senhor, ao ponto de poder ver o Senhor dentro de mim. Não vos conformeis com esse mundo. Essa é uma sociedade caída que aprendeu com os seus primeiros habitantes da terra. O pai da humanidade caída, Adão e Eva, quando caíram, colocaram a culpa em alguém. Adão teve a coragem de colocar a culpa no que ele fez em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Quando Deus vai falar com Eva, foi a serpente. Essa sociedade caída, ela não assume responsabilidade. Ela não abraça. Por quê? Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas uma lâmpada sem luz, ela não ilumina nada. Mas quando Cristo começa a entrar na tua vida, o teu espírito, que é a lâmpada, passa a acender. E agora Deus começa a iluminar a tua alma. Então agora a mudança começa a acontecer de dentro para fora. Então permita que o Senhor te ilumine. Como, pastor? Se entregando ao Espírito Santo, tendo uma revelação clara de quem Cristo é. E à medida que você conhece quem Cristo é, você descobre como você está. E você tem a oportunidade de se arrepender e de dizer, Deus, eu não criei para ser isso. O Senhor não me criou, melhor dizendo, para eu me tornar isso. Ou quem eu sou. Eu quero ser semelhante a Ti. Olhar para Ti, viver para Ti. Ter a comunhão com o Teu Espírito. Amém? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Que nessa manhã essa palavra possa trazer luz e iluminação no espírito do meu irmão. Possa transformá-los de dentro para fora. Pode fazer com que, meu Deus, o Teu nome seja glorificado na vida deles. Continua, Deus, ministrando o coração dos meus irmãos. Que eles venham vivenciar aquilo que eles ainda não vivenciaram, que é uma transformação interna de dentro para fora, todos os dias, Pai. Que o Teu Espírito toque as suas vidas, Pai. Toca, Espírito Santo.
Toca-nos, Espírito está vazio. Deixa o Espírito Santo te tocar onde você estiver. Quero olhar nos teus olhos. Que o Senhor te ilumine por dentro. Que o Senhor te mostre o coração para você. Que você possa vivenciar dias de um derramar de Deus na tua vida. Que a presença do Senhor cresça dentro de você de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Que manhã preciosa. Que manhã maravilhosa. Eu sempre fico feliz quando eu presencio Deus fazendo o que Ele está fazendo aqui. Amanhã, não esqueça, às 8 horas, nós vamos estar aqui, tá bom? Deus abençoe. Um abraço a todos.